Olá pessoal, bem-vindo ou bem-vinda à 17ª parte da série de conceitos de programação. Hoje eu vou fazer a tabela verdade do circuito original e do circuito simplificado que foi mostrado no vídeo passado. Depois eu vou começar a falar sobre os circuitos combinacionais. Então, vamos começar. Agora eu vou mostrar a tabela verdade destes dois circuitos. Para começar a criar a tabela, eu separei as portas e as suas respectivas ligações e como que está a sua expressão. A primeira porta eu tenho um A vezes o B vezes o C. A segunda porta eu coloquei o não A vezes o não C, sendo uma porta NAND. A terceira porta é o A vezes o não B vezes o não A vezes o não C, sendo a porta NAND. Então, é a segunda porta vezes o A vezes o não B. Por fim, eu tenho a junção deles na quarta porta, que fica Z é igual a vezes B vezes C, mais A vezes não B vezes não A vezes não C, um tracinho em cima, identificando uma porta NAND. Agora, vamos começar a montar a tabela. Então, pessoal, aqui está a tabela. Eu coloquei o A, o não A, o B, o não B, o C, o não C, as três expressões e as informações que eu necessito para saber as quantidades de linhas e onde vão os zeros e uns. Então, eu tenho três variáveis, sendo 2 elevado à terceira é igual a 8 linhas. Coloco os índices em cima das variáveis, no caso a variável A, B, C, a não B e a não C vai ser só o inverso. Então, vai ser 2 elevado a 2, que é o A, vão ter 4 zeros e 4 uns. 2 elevado a 1, que é o B, vão ter 2 zeros e 2 uns. E 2 elevado a 0, que é o C, vai ter 1 zero e 1 1. Então, agora eu vou começar a preencher a tabela. Então, vamos começar pelo A, 2 elevado a 2, 4 zeros e 4 uns. Vou colocar os 4 zeros e os 4 uns. Agora eu vou para o B. O B é o 2 elevado a 1, são 2 zeros e 2 uns. Agora, com o B preenchido, eu vou fazer o C, que é o 2 elevado a 0, que é igual a 1 zero e 1 1. Pronto, agora a tabela está completa. Vou começar a resolver a primeira expressão, que é o A vezes o B vezes o C. Então, o que fala essa expressão? Que só quando houver 3 uns é que eu terei uma saída 1. Eu já sei que o último equivale a esses 3 uns, então eu vou colocando o sublinhado para eu identificar a única saída 1, preencho esta saída e os outros eu sei que automaticamente todas vão ser preenchidas com 0. Então, vão ficar 7 zeros e 1 1. Agora eu vou para a segunda expressão, que é o não A vezes o não C negado. Então, eu tenho que negar o A e o C. Onde tiver 1, eu vou colocar 0. E onde tiver 0, eu vou colocar 1. Lembrando que é uma porta NAND. Agora que eu preenchi, eu vou colocar uma cor diferente para identificar onde está o não A e onde está o não C. Como tem várias variáveis, é uma forma de melhorar a visualização. Vou colocar uma outra cor, eu vou colocar tudo em verde. Não A, conferindo. Coloquei um verde mais escuro. Agora eu vou mudar o não C. Pronto. Agora eu tenho que resolver a tabela NAND. A tabela NAND é o contrário da AND. Só quando houver o 1 vezes o 1 é o que vai ter saída 0. Todas as outras saídas será 1. Então, eu vou pegar onde tem 1. Já identifiquei o primeiro, que é 1 1. Vou colocar nele itálico e sublinhado. Vou verificar as outras saídas. 1 0, então vai dar 1 1 1. Opa, vai dar 0 também. Então, sublinhado e itálico. Vou ver o segundo, 1, o próximo, 1 0, 1 0, 0, tá tudo 0, então eu sei que só esses dois que vão dar 0.
Vou colocar no primeiro 0 e vou colocar no terceiro o outro 0 para facilitar o preenchimento, e o restante eu já preencho tudo com 1. Pronto, agora que eu completei a segunda expressão, eu vou para a última expressão. A última expressão é o A vezes o não B vezes o não A vezes o não C, sendo um tracinho em cima que é a porta NENT. Então, é a coluna que eu acabei de preencher vezes o A vezes o não B. O não B eu ainda não preenchi, então eu vou mudar a cor para a mesma que as outras e vou preencher o não B. Pronto, agora sim eu vou resolver a expressão. Então, é uma porta E que eu sei que os 3 têm que dar 1 para o final ser 1. Eu vou procurar os 3 1s. Identifiquei o primeiro 1, o segundo está como 1, só que o terceiro está como 0, a saída será 0. Vou já imediatamente mais próximo para 1, 0, então já descarto 1, 1, 1, opa, saída 1. Vou alterar para itálico e sublinhado todos os 1s para identificar onde terá saída 1. Vou para o próximo, 1, 1, 1, outro com saída 1. Vou fazer a mesma coisa, sublinhado e itálico. Também o itálico e sublinhado. O terceiro, 1, 0, então descarto. Embaixo já vi que é 0, então descarto. Só esses dois mesmo é que vão ter saída 1. Todo o resto terá saída 0. Pronto, deu 4 zeros, 2 1s e 2 zeros. Vou alterar o 0 para itálico, o 1 para o sublinhado somente e o 0 final como itálico. Aí ficou 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Agora eu vou pegar o que está nesta tabela, copiar, colar no final, porque eu vou precisar destes resultados. Como a expressão é muito grande, para não me perder, que é uma soma de produtos, eu vou pegar um identificador mais, vou colocar embaixo da expressão, porque aí eu vou ter como identificar que é uma tabela OR, não é a tabela AND ou NAND que eu já fiz. Eu vou deixar grandão, subir aqui a expressão, colocar ele grande, mas em um tamanho legal aqui embaixo da expressão, mudar a sua cor, vou colocar um verde, que aí ficou bem explícito, o mais. Vou escrever aqui que eu estou utilizando a porta OR. Bom, pessoal, agora que eu já coloquei ali, identificando que eu vou resolver a porta OR, ou seja, será uma soma de produtos, eu vou primeiramente ajustar aqui o que vai pertencer a essa porta OR, que é a primeira parte e a última expressão, porque a segunda expressão ela já está na última expressão, que eu fiz o A vezes o não B vezes esta mesma expressão, do não A vezes o não C, que é a porta NENT. Eu estou ali conferindo. Então, é isto mesmo. Eu vou limpar esta linha, esta coluna e vou excluir esta coluna. Ficaram todos desalinhados, mas eu vou ajustar certinho aqui a segunda expressão, aumentar um pouquinho, ficar certinho. Vou ajustar aqui a terceira expressão e vou ajustar o mais que eu fiz. Pronto, agora sim está alinhado. A porta OR eu preciso ter pelo menos um 1 para eu ter uma saída 1. Então, eu identifiquei dois 1s próximos, eu já vi ali que está tudo como 0. Vou colocar o sublinhado, identifiquei só que o último tem o 1 na primeira expressão. Então, vou colocar o sublinhado, vou colocar em negrito o final, vou agora completar só onde está o 1 primeiro, para não me perder, facilitar a montagem da tabela, e o restante eu vou preenchendo tudo com 0. Pronto, aqui fica o 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Agora eu vou pôr em itálico o 0, em sublinhado o 1, em itálico o último 0. Então, é assim que fica a tabela do primeiro circuito. Ela é bem complexa. Antes de resolver o circuito simplificado, eu estou mostrando aqui a tabela completa junto com o circuito.
Agora sim, vamos resolver o circuito simplificado. Primeiramente, eu vou ver que portas ele está utilizando e como fica a sua expressão. Só tem duas portas, a porta OR, que vai formar a expressão não B mais C, e a porta AND, que vai ser o A vezes o não B mais C. Então, é bem mais simples do que o circuito original. Agora, vamos ver como eu vou montar a tabela verdade deste circuito. Então, eu copiei e colei a tabela do circuito original. Agora, eu vou fazer as modificações para mostrar a diferença de tamanho para o circuito simplificado. Então, primeiramente, eu vou ver tudo que eu não preciso e vou tirar. O não há, eu não preciso, que não tem, eu vou excluir esta coluna. Eu preciso do não B e do C. Então, eu vou arrumar aqui, tirar o tracinho do C, vou tirar o não C, que eu não preciso desta coluna. Eu vou excluir o não C, vou tirar este não B, porque não tem nada a ver ali onde está o tracinho. Agora sim, o não B certo, o inverso do B. Vou excluir estas expressões que não são mais elas. Agora sim, eu vou fazer só duas expressões. Então, eu vou modificar esta última, como ela já está em negrito, eu vou mantê-la, vou só limpar. Vou excluir a coluna, eu preciso só de duas colunas e vou limpar a coluna da primeira expressão. Vou tirar todas as modificações aqui que eu fiz de itálico e sublinhado. Vou manter a cor verde do B, vou pegar qualquer função, vou copiar e colar um menos B mais C para eu saber. Vou ajustar aqui certinho para ficar no meio, ok. Vou pegar a segunda expressão, vou colar aqui na página, aumentar mais um pouquinho a tabela, alinhar aqui certinho, ok. Vou voltar a expressão não B mais C, vou arrumar o tracinho do não B, que ficou lá no B, agora sim. E eu preciso só do A, do B, do não B e do C. Agora eu vou começar a resolver a primeira expressão, que é do não B mais C, é a tabela OR. A tabela OR informa que se eu tiver pelo menos um bit 1, dará 1. Então, eu vou verificar só as colunas que tiverem 2 bits zeros. Opa, achei. Terceira coluna, vou destacar aqui em itálico, vou procurar mais 2 bits zeros juntos. Não tá? 1, 1, 0, 0, opa, mais 1. Vou colocar em itálico e o último tá 0, 1. Então, são essas duas linhas que vão ter o bit 0, que é a penúltima linha, a linha 7, e a terceira linha. Vou preencher a terceira linha, agora eu vou completar todas as outras linhas com 1, e a minha primeira expressão fica 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Agora, eu vou mudar a cor do menos B, porque aquele verde não estava destacando muito. Então, coloquei em laranja. Agora, eu vou resolver a última expressão, que é Z igual a A vezes não B mais C entre parênteses. A coluna A, eu já destaquei como outra cor. Eu verifiquei que os 4 primeiros dígitos são 0. Então, eu vou verificar o quinto dígito, que deu 1 e 1. Como a tabela AND me informa que somente terá saída 1 quando os 2 bits forem 1, o sexto está 1. O menos B mais C também está 1. Coloco também o sublinhado para identificar. O próximo, o menos B mais C, terá saída 0. E o último, os dois terão saída 1. Então, coloco sublinhado no 1 para identificar. Então, eu vou ter 3 saídas 1, que é a oitava, a sexta e a quinta. Vou preencher 1, 0, 1, 1 e o restante vai dar tudo 0. O resultado final da expressão é 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Para identificar melhor, eu vou colocar os zeros em itálico, colocar os uns em sublinhado, colocar o último 0 em itálico e o último 1 em sublinhado. Então, aqui é o resultado do circuito simplificado. Coloquei a tabela e o circuito. Agora, eu vou mostrar
comparação entre o circuito simplificado e o circuito original. Aqui eu coloquei o circuito lógico original e o circuito lógico simplificado. Destaquei as duas saídas e percebam que elas são equivalentes. Ambas vão ter a saída 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Então, o circuito simplificado está coerente com o circuito original, pois as suas saídas serão as mesmas. Eu consegui simplificar o circuito de uma forma em que eu não perdi a lógica da simplificação. Apesar da expressão ter sido totalmente diferente, eu ter usado mais variáveis, o resultado acabou sendo o mesmo. Por isso que deve-se sempre optar pelo circuito simplificado. Se tiver um circuito muito grande, eu utilizo os teoremas, reduzo este circuito ao máximo, resolvo a tabela verdade e consigo ter a comparação das saídas e vejo se realmente tem coerência ou não. Por último, eu coloquei as duas tabelas e os dois circuitos. Além da tabela ficar bem menor, o circuito fica bem mais fácil, mais simples do que o original. Um circuito original seria muito caro, iria muitas portas, muitas entradas, muitas ligações. E o circuito simples de 4 portas eu reduzi para 2 e de 6 variáveis que eu precisei utilizar no original, eu utilizei somente 3 variáveis. Eu reduzi pela metade a quantidade de variáveis e pela metade a quantidade de portas. Então, é excelente a simplificação dos circuitos lógicos. Agora vamos continuar. Eu vou começar a falar sobre circuitos combinacionais. Quando temos um circuito lógico, os seus resultados podem ser listados em uma tabela verdade, mas também pode-se obter a sua expressão. Os circuitos combinacionais são 2 ou mais circuitos que eu vou juntar, vou ter uma tabela verdade destes circuitos e também uma expressão. Quando eu vou montar um circuito combinacional, eu tenho um passo a passo para seguir, tanto para montar um circuito combinacional como para identificá-lo, porque eu tenho uma tabela verdade reduzida e eu preciso saber como que eu chego naquela tabela através deste passo a passo que eu vou seguir. Então, eu devo seguir um procedimento completo para determinados circuitos combinacionais. Primeiro, eu preciso interpretar o problema e aí sim construir a tabela verdade para descrever seu funcionamento. Depois, para cada caso em que a saída seja 1, eu vou escrever as entradas em forma de produto, ou seja, na porta AND. Quando eu tiver uma tabela de circuito combinacional, eu já tenho que ter em mente que toda saída 1 foi realizada uma multiplicação de 2 bits 1 para ter aquela saída. Então, eu vou ter alguns testes para chegar nessa saída 1. Quando eu tenho mais de uma saída 1, eu utilizo a soma de produtos para determinar essa saída. Ou seja, eu vou fazer várias variáveis binárias multiplicando e vou somar essa multiplicação. Então, eu vou ter 2 ou mais portas AND e uma porta OR, pelo menos, que vai juntar essas portas AND. Vai depender de quantas portas eu tiver e de quantas variáveis eu vou realizar a multiplicação. O circuito combinacional segue essa regra da soma de produtos. Depois que eu montei o circuito, eu criei a tabela verdade e eu já tenho a minha expressão, se ela for muito grande, eu tenho que simplificá-la, utilizando os teoremas como eu já havia mostrado. Por último, eu vou pegar esta expressão simplificada e aí sim eu vou implementar nos circuitos integrados. Aqui eu estou mostrando uma tabela verdade que tem variável A, variável B e uma saída X. Só que essa saída X está como 0, 1, 0, 0. No passo a passo que eu mostrei, foi informado
que eu estou sempre realizando uma multiplicação. E aqui a saída foi 1 quando o A foi igual a 0 e o B igual a 1. Não daria este resultado numa porta AND, o 0 com 1 ter saída 1. Eu preciso então determinar quais variáveis foram utilizadas para gerar este resultado. Mas como que eu vou fazer isto? Então, fazendo as comparações, a tabela do circuito combinacional com a tabela da porta AND, eu vejo que é totalmente diferente as suas saídas. Então, eu tenho que fazer alguma coisa para conseguir, através da porta AND, chegar nesse resultado 1. Vamos ver o que precisa ser feito para chegar neste resultado. Como já foi mostrado, a porta lógica AND só terá saída 1 quando ambas as entradas forem 1. Por isso, deve ser considerada uma porta lógica inversora, ou seja, porta NOT, em um dos sinais de entrada, pois como obter uma saída 1 se tem uma entrada 0? Deve-se inverter esta entrada para verificar se a saída será 1. Então, como eu sei que eu estou tratando de uma porta AND, quando eu tenho uma saída 1 e eu sei que uma das entradas equivale a 0, então utilizando a porta lógica inversora desta variável que tem entrada 0, automaticamente eu já vou chegar no resultado. Aqui eu coloquei aquela tabela de novo, só que usando a porta lógica inversora NOT A. Aí sim, a saída seria 1 quando o não A foi igual a 1 e o B foi igual a 1. Na tabela que eu tenho o não A e o B, eu vejo que vai dar 0, daria 0 na primeira posição, 1, destaquei em negrito e sublinhado, que mostra que teve a saída 1 e as outras duas saídas, a 0, 0 e a 0, 1, teve saída 0. Então, bateu certinho com a tabela do circuito combinacional. Então, esta expressão vai ser não A vezes B. E eu descobri quais variáveis que estão sendo utilizadas, que é a não A vezes a B. Coloquei o circuito lógico com a porta AND, tendo o não A. Aquele exemplo foi mais fácil, eu só utilizei duas variáveis e uma porta lógica. Agora, eu coloquei aqui um exemplo no qual eu vou utilizar 3 portas lógicas. Coloquei uma tabela verdade que possui uma saída Y, que apenas terá o valor 1 quando A foi igual a 0 e B igual a 1, e quando A foi igual a 1 e B igual a 0. Mas deve-se determinar quais variáveis foram utilizadas para gerar este resultado. Então, aqui eu sei que eu vou ter duas inversões de variáveis, porque a porta AND ela só vai ter saída 1 uma vez, diferente da porta OR, por exemplo, que tem 3 saídas 1. Como aqui eu utilizo a soma de produtos, então automaticamente as saídas onde tiver 0, eu vou inverter e ela vai juntar com a outra que tem 1. Então seria aqui a não A vezes a B, para que o segundo elemento tenha a saída 1, igual o exemplo passado. E aqui na terceira posição, que o A está como 1, eu já sei que o B está como 0, eu preciso inverter este B, eu preciso de um não B, no qual terá a saída 1 nesta posição, e aí sim chegará neste resultado. Mas o não A com B vai ter a saída 0, 1, 0, 0, e o A com não B vai ter saída 0, 0, 1, 0. Agora eu preciso juntar estas duas saídas. Aqui eu coloquei o que eu acabei de explicar, de a porta AND ter uma porta não A e não B, aí a sua saída seria 1 quando o não A fosse igual a 1 e o B fosse igual a 1. Ou quando o A fosse igual a 1 e o não B fosse igual a 1. Coloquei na primeira tabela o A, mostrei o não A, fiz a multiplicação com o B e coloquei uma saída W que deu o 0, 1, 0, 0. Na segunda tabela, eu coloquei o A, o B, o não B e fiz a multiplicação do A com o não B, que deu uma saída Z do A vezes o não B, que ficou 0, 0, 1, 0. Eu até coloquei um mais no meio das tabelas, porque eu já identifiquei que ele está utilizando uma soma de produtos. Ele vai fazer o não A vezes o B, mais o A vezes o não B.
pois houve uma junção das duas portas AND em uma porta OR. Aqui eu juntei as duas tabelas, eu coloquei o A, o não A, o B, o não B, a saída W e a saída Z. Por último, como tinha dado uma saída Y, eu coloquei o que o Y está mostrando, que é a saída W mais a saída Z, que é o não A vezes o B mais o A vezes o não B, e deu aquela mesma saída 0, 1, 1, 0. Aqui está a representação da tabela completa, comparando com a tabela reduzida, e é a mesma saída. É só uma forma de mostrar a tabela se referindo a um circuito combinacional. Então, eu tenho que seguir aqueles passos, sempre utilizando a porta AND, e descobrir quais variáveis eu estou combinando. Aqui eu coloquei a representação da porta, o não A vezes o B e o A vezes o não B. Por último, eu coloquei como que fica o circuito lógico completo. Eu peguei o não A vezes B mais o A vezes o não B. Então, esses são dois circuitos sendo juntados em uma porta OR. Bom, pessoal, este foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo eu vou continuar falando sobre os circuitos combinacionais e vou começar a falar sobre o mapa de Carnot. Então, não deixe de assistir. Se você perdeu os primeiros vídeos da série, no qual eu falei sobre linguagens de programação, processo de compilação, código binário, entre muitos outros assuntos, não deixe de conferir. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigada por assistir este vídeo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!